Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa transmissão. Muito bom estarmos conectados pela palavra de Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Nós queremos nesse momento pedir que você esteja conectado conosco, que você possa enviar seus pedidos de oração, os agradecimentos também. Nós temos a alegria em saber que muitos estão conectados, participando desse momento iluminado de bênção. Eu tenho certeza que é uma alegria muito grande estarmos juntos nessa transmissão, recebendo a presença de Deus na nossa vida. Eu quero mandar um abraço especial para você que está conectado com esse culto de oração. E está sendo muito gostoso porque nós temos aos sábados um momento de adoração. Temos aos domingos uma proposta muito gostosa de encontro com Deus através de um evangelismo chamado indescritível, tá bom? Nós estamos analisando vários pontos da mensagem de Deus que se apresentam como sendo indescritíveis na nossa vida. E temos também, na terça-feira, a oportunidade sempre de termos ali a classe bíblica de estudos, e na quarta-feira, nosso encontro aqui é o encontro de oração. E eu sei que nós temos muitos irmãos, amigos que estão conosco participando, como eu mencionei no começo, e hoje é o momento de você, de repente, colocar um pedido de oração que você tenha, uma situação que você queira colocar na presença de Deus. Então a oportunidade é agora. Daqui a pouquinho nós já vamos estar lendo os pedidos de oração e agradecimentos. Nós vamos também agora fazer uma oração introduzindo esse momento especial de adoração a Deus, ok? Então você na sua casa, eu aqui, conectados na presença de Deus, vamos ter a oportunidade de orarmos, estudarmos a palavra de Deus, de intercedermos uns pelos outros. Eu quero então pedir que você feche os seus olhos. Vamos ter o primeiro momento, depois um segundo momento de oração. Aí sim onde nós vamos colocar aqui os pedidos que forem sendo apresentados. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, nesse culto de oração. É um momento especial, um momento em que nós podemos estar reunidos, aprendendo mais do Teu amor, da Tua graça. E agora toma nas Tuas mãos poderosas cada irmão, cada irmã que se encontra conectado ou conectado nesse momento pela internet, e coloca em Ti a fé, a esperança e a certeza de que o Senhor está conduzindo os nossos passos a despeito das circunstâncias que nos cercam. Nós entregamos sob os Teus cuidados os momentos a seguir e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estou abrindo aqui nesse momento então a página da igreja, e você sempre tem a oportunidade de ter materiais ali especiais publicados no Facebook, temos também no YouTube. E ao abrir aqui, eu vou ter a oportunidade também de acompanhar a transmissão e de estar lendo para vocês aqui a oportunidade de compartilharmos os nossos pedidos. Então, se você tem um pedido, por exemplo, a Michele está dizendo aqui que ela quer agradecer, pois saiu a resposta do seu seguro-desemprego. Ela estava um pouco aflita com relação a isso. Depois de 30 dias, estávamos orando, particularmente orei por essa situação, e agora saiu. Louvado seja Deus. Quarta-feira é o momento de nós orarmos, agradecendo também, não só pedindo, ok? Nós temos aqui mais pessoas que estão conectadas, já colocando seus pedidos de oração e agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar entrando em contato com muitas pessoas que estão estudando a Bíblia, amigos que estão com o coração abertos para o Evangelho. E aqui vai um abraço especial a todos vocês que estão conectados, participando também desse culto. E se você tem o seu pedido, aproveite, o momento é agora, tá bom? Pode escrever, que nós vamos estar aqui apresentando na presença de Deus. Eu não vou aqui expor a situação, mas eu fiquei sabendo de algumas pessoas do nosso distrito, tanto os nossos irmãos aqui da Central, como de Príncipe de Gales, que estão conectados conosco nesse culto de adoração a Deus e de oração intercessora especificamente, mas eu fiquei sabendo de algumas pessoas do nosso distrito que estão com coronavírus. É uma situação tão triste porque a gente está acompanhando o que está acontecendo no mundo e a gente fica com o coração apertado quando a gente percebe que agora a enfermidade está alcançando os limites, alcançando as delimitações geográficas da nossa irmandade. A gente fica com o coração apertado. Eu não vou mencionar aqui o nome das pessoas, Deus sabe quem é, até para resguardar aqui a identidade, mas algumas pessoas do nosso distrito já estão com coronavírus. E nós temos que orar pela recuperação dessas pessoas. Então não se esqueça de orar por essas pessoas. Nós temos aqui também pedidos chegando, por exemplo, o irmão Roberto está assistindo aqui, eu quero mandar um abraço para ele. O Marcos está pedindo
oração pela família de um amigo que perdeu a mãe dele por conta do coronavírus. Olha que coisa triste, né? Que Deus conforte o coração dessa família. Uma situação muito difícil quando nós perdemos pessoas que nós amamos. Nós temos aqui também o Elcio, ele está aqui colocando a Rebeca Santana, né? Pede aqui proteção pela família e pede oração pela tia que está com coronavírus na UTI, né? Mais uma situação aqui envolvendo coronavírus. O irmão Rogério Borba está pedindo oração pela cunhada. A cunhada está com um problema sério na coluna. E o legal da transmissão é que os recados eles vão ficando registrados. E mesmo que você, ao término deste culto de oração, não se lembre de tudo, você pode voltar à transmissão e você pode assistir novamente essa parte dos pedidos e colocar na presença de Deus. Eu tenho feito isso. Mesmo quando acaba a transmissão, depois de ter encerrado a transmissão, eu volto aqui e vou relendo os pedidos. Se por acaso algum ficou para trás, de joelhos na presença de Deus, eu tenho colocado essas situações, tá bom? A irmã Vivian, ela quer pedir oração então pelos funcionários da Aluprim, né, da empresa. Nós vamos orar, viu, irmã Vivian, por esse pedido que foi colocado aqui. A Adriana está pedindo, agradecendo a Deus pela proteção e cuidado. E ela pede pelos pais que são de idade, os avós que moram distante. Tenho certeza que Deus está cuidando deles. A irmã Cleusa Buzeto está pedindo que os irmãos continuem orando pelo filho Felipe. Nós não esquecemos, tá, irmã Cleusa? Vamos continuar orando aqui pelo Felipe. E outros pedidos com certeza estarão chegando aqui ao longo da nossa transmissão. E é muito bom saber que a igreja está unida. E eu tenho entrado em contato com algumas pessoas fazendo visitas online, e a gente está percebendo esse espírito de oração que está tomando conta da igreja. Inclusive num programa muito bonito que nós temos feito aos sábados à tarde, no drive-thru espiritual, temos recebido pessoas ali que param com seus carros na igreja, sem precisar descer, e nós estamos dando atendimento espiritual para essas pessoas. Alguns jovens no Projeto Caleb têm ido até a casa de irmãos mais idosos, e mesmo sem ter contato direto, ali pelo portão, nós estamos tendo ali a oportunidade de testemunhar do amor de Deus e interagir com essas pessoas. E a gente está sentindo esse espírito de irmandade, de oração e de comunhão tomando conta da família da igreja adventista, né? Então a enfermidade, se por um lado está nos separando fisicamente, está também nos unindo espiritualmente, nos fortalecendo na esperança da glória Cristo Jesus, tá bom? E eu quero aqui também colocar o último pedido de oração aqui, os últimos. A minha mamãe aqui está agradecendo a Deus pelas bênçãos, né? Um abraço para minha mamãe que está assistindo. A Michele está aqui pedindo pela Sandra e pela conversão da família dela. A irmã Solange pedindo oração pela família. E a Leide Rodrigues pedindo oração pelo sobrinho, o Paulinho. Ok? São muitos pedidos, depois nós vamos ao término ler no individual. Cada um terá a oportunidade de ler depois do encerramento dessa transmissão e colocar na presença de Deus os demais pedidos que forem aqui chegando. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença e com o coração aberto, queremos agora pedir com humildade que o Espírito Santo esteja com cada pessoa que se achega a Ti, talvez com o coração apertado. É um encontro de oração, é um encontro em que nós podemos, através da fé, entender que o Senhor está dirigindo e conduzindo as nossas vidas. E é por isso que, com muita humildade, nós nos aproximamos de Ti e colocamos cada um desses pedidos que foram aqui mencionados. Muitas pessoas vitimadas pelo coronavírus, irmãos nossos, do nosso distrito agora já, infelizmente, sendo vitimados. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que interfere, um Deus que toca, um Deus que cura, um Deus que é acessível pela fé. E nesse momento de fé em que nós unidos estamos aqui pela oração intercessora, colocando essas pessoas nas Tuas mãos, nós suplicamos em nome de Cristo Jesus que a mão de Jesus, o nosso médico dos médicos, o maior de todos, seja estendida sobre esta pessoa que está enferma e que ela seja curada pelo poder que emana da cruz. Nós queremos também, ó Deus, pedir pelas famílias. Muitas famílias estão enfrentando problemas, casais enfrentando crises sérias. Nós queremos colocar essas famílias nas Tuas mãos. Temos também pessoas que estão passando pelo desemprego, Senhor. Tem misericórdia de nós.
cuida do teu povo. Nesse momento em que nós nos aproximamos da meia-noite da história humana, estamos a um passo da volta de Jesus, mais do que nunca nós precisamos orar e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Por favor, toma o seu povo nas tuas mãos. Cada filho sincero, aqueles que fazem parte da igreja visível e aqueles que fazem parte da igreja invisível, que ainda nem se depararam com a mensagem, mas são sinceros, que talvez estejam aí pela Babilônia, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, tenha misericórdia de todos nós, e que possamos sair dessa prece em paz, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é gostoso nós orarmos e temos a certeza que Deus ouve as nossas orações, não é verdade? Eu quero aqui, antes de nós irmos para a próxima parte desse culto de oração, fazer um desafio para você. Eu tenho sempre feito às quartas-feiras. Separe um tempo especial para orar. Então, se você está passando a quarentena em casa, está conseguindo trabalhar em casa, ou se por alguma situação você está em casa nesses dias em que nós estamos aí enclausurados socialmente, separe um tempo para acordar um pouco mais cedo. Tire um tempo ali para ler a Bíblia, para orar, para estudar a lição da escola sabatina. Faça isso, você vai ver como isso enche o nosso coração de esperança, de paz. Eu tenho procurado fazer isso e é uma bênção todos os dias começar na presença de Deus. Agora, se você ainda não está fazendo isso, não perca mais tempo. Não deixe para ter esse momento de oração apenas na quarta-feira, aqui no culto de oração. Tenha esse momento todos os dias. Eu tenho certeza que você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento tomando conta da sua vida. Ok? Nós temos aqui algumas limitações diante da situação da transmissão, né? Nós gostaríamos de colocar mais músicas e tudo mais, e eu quero aqui abrir meu coração para vocês. Estou aqui com um pequeno problema, eu tinha planejado colocar uma música muito legal aqui para nós ouvirmos, e eu acredito que não vai ser possível, mas nós vamos tentar ajustar isso para que na próxima quarta-feira nós também tenhamos aqui, no momento de transmissão, música, porque é gostoso nós temos não apenas momento para orarmos, para ouvirmos a palavra de Deus, mas também para louvarmos o nome do Senhor. Então, se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós vamos conseguir voltar a ter música nesse culto especial de oração. Então, tendo isso posto, nós vamos entrar agora no estudo da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Está com a Bíblia? Se você não está com a Bíblia, vai lá, vai no cantinho, deixa aí o celular ligado, deixa aí, quem sabe, a televisão ligada, conectada ou o computador, vá até o cantinho que está a Bíblia e pega a Bíblia, tá bom? Que nós vamos hoje estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E desse livro aqui emana poder, tá? Se você quer ter poder na sua vida, o segredo está aqui. E nós vamos estudar hoje um tema muito oportuno e tem por título Estágios da Fé. Quais são os estágios da fé cristã? Como a gente pode evoluir no processo da fé? E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em João capítulo 4. Então, se você tem sua Bíblia, abra em João capítulo 4 e nós vamos ler a partir do verso 43, tá bom? O Evangelho de João capítulo 4, a partir do verso 43. Antes de nós lermos, enquanto você está achando, assim como eu estou achando aqui o verso, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de João. Algumas coisas nós precisamos aqui entender quando estudamos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é conhecido no meio teológico como o Evangelho diferente dos demais. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos parecidos. Embora cada um tenha uma ênfase diferente, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para apresentar a figura do Messias, para o público judeu, né? Para os israelitas. Então, o foco, você quando lê, você percebe várias vezes que o autor diz assim, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito através do profeta tal. Várias vezes você percebe isso. Então fica claro que o público-alvo do Evangelho de Mateus eram os próprios judeus conversos ao cristianismo, ou judeus que estavam sendo evangelizados, vendo sobre o Messias. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, você percebe que existe um público-alvo. Ali, o Evangelho da ação, do dinamismo, possivelmente Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, ele não está na sequência como o primeiro.
mas ele foi escrito antes mesmo do Evangelho de Mateus, talvez o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Então o Evangelho de Marcos, ele foi escrito tendo como público-alvo os romanos. É o evangelho de muita ação para a evangelização dos romanos, a cultura romana. E quando você vai para o Evangelho de Lucas, você percebe que a metodologia como ele foi escrito assim para evangelizar e pregar, especialmente para os gregos. Ele tem uma postura um pouco diferente. Então, nós temos ali os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, sendo, embora tendo públicos diferentes, tendo a construção dos mesmos muito parecida. A construção é muito parecida. Agora, tem um evangelho que é muito diferente, que é o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João ele é diferente? A começar porque possivelmente foi um dos últimos livros escritos da Bíblia, juntamente com o Apocalipse e as 3 cartas que João escreveu. E por que ele é diferente? Porque João ele não está tão preocupado em apresentar todas as ações de Cristo. Jesus não está se movimentando para lá e para cá. O Evangelho de João é um evangelho que tem muito diálogo, que tem muita conversa. E você percebe ali as falas de Jesus. E tem um propósito central. Como ele foi escrito lá no final do primeiro século, a igreja cristã estava passando por uma crise. Porque grande parte dos apóstolos tinham morrido. Haviam morrido. E então alguns cristãos estavam ali perdendo as esperanças. Perdendo a esperança central, que é a volta de Jesus. Então, para uma igreja que estava começando a desanimar na fé, João escreve um evangelho para dar para os cristãos a segurança de que eles precisavam continuar a acreditar, continuar a ter fé. E você percebe que muitas vezes a temática da fé aparece no evangelho de João. E é interessante que esse evangelho, que retrata Jesus como um personagem muito próximo do autor, que é o apóstolo, ele apresenta uma vertente diferente de Jesus. Jesus é aquele que conversa, é aquele que fala e que na sua fala apresenta-se o poder. Não tem muitos milagres, mas o começo do evangelho apresenta uma sequência de milagres que são apresentados ali de maneira cronológica. O primeiro milagre, se você voltar aqui no capítulo 2, é o milagre que acontece naquele momento em que Jesus estava participando do casamento, as bodas de Caná da Galileia. E depois nós vamos então para o tema que nós queremos aqui arrazoar hoje, que é o tema que fala do segundo milagre de Jesus. E esse segundo milagre de Jesus é muito significativo. É um milagre que é apresentado aqui no capítulo 4, a partir do verso 43. O primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. E agora vem o segundo milagre. Vamos ler juntos. Diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, aonde a água fizera vinho. Ora, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Aqui nós vemos uma evolução dos estágios da fé. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Interessante que, eu não sei se você já precisou manifestar fé. A fé é você
confiar em Deus inteiramente, num relacionamento em que a confiança vai crescendo, mesmo sem ver a figura de Deus. Você crê que Ele está contigo e tem fé que Ele pode abrir o mar, resolver os problemas, caminhar ao seu lado, lhe conduzir, muitas vezes por situações que você não quer, muitas vezes sem entender, mas ainda assim você continua a confiar. Eu até diria que a palavra que substitui fé, a mais próxima, que seria assim usada como o significado central de fé, é confiança. Confiança. Você já precisou confiar em Deus? Já precisou confiar em Deus? Eu lembro de algumas situações da minha vida em que eu precisei confiar em Deus. Eu lembro de cenas de irmãos queridos que pastoreei ao longo de meu ministério, que se depararam com situações em que precisavam confiar em Deus. E Deus operou milagres. Deus operou milagres. Jesus não é um Deus estático. Jesus é um Deus que está sempre fazendo milagres. Aqui nós encontramos o segundo milagre de Jesus. É interessante que Jesus aqui é apresentado como saindo lá da região da Judéia e voltando para a Galileia. Por quê? Olha que interessante. Jesus operou o primeiro milagre ali nas proximidades da Galileia. Depois de ter feito o primeiro milagre, Jesus desceu para a Judéia. Interessante que Jesus nasceu lá em Belém. Mas Jesus não é conhecido como Jesus de Belém, o Jesus judeu. Ele é conhecido da região da Judéia. Jesus é conhecido como a região da Galileia. A Galileia ficava mais ao norte. Era uma parte assim mais desprezada dentro do território de Israel. Era uma parte que havia muita miscigenação, havia povos de outras nações que habitavam ali. Então é interessante que você percebe um preconceito que havia. Tanto é que a região ali da Galileia, onde havia inclusive Nazaré e assim por diante, era uma região, melhor dizendo, que levantava até descrédito. Tanto é que os discípulos, quando é confrontado ali com a situação de que Jesus era daquela região, ele pergunta, mas poderia vir alguma coisa boa de lá? Acontece que Jesus não era da Galileia, Jesus era da Judéia, lá de baixo, de Belém. Então, quando ele opera o primeiro milagre lá em cima, ele desce. E quando ele chega na sua terra natal ali, ele não recebeu crédito, ele não recebeu apoio, e então ele decide voltar. Interessante que Jesus, ao ser desprezado na sua própria terra, ele sentiu que ali havia falta de fé. Tanto é que ele usa a expressão que se um profeta não é bem acolhido na sua própria terra, ele também não o seria, ele foi rejeitado. Isso aqui nos abre já um parênteses para pensarmos que, às vezes, nem sempre aqueles que estão mais próximos a Jesus são os que mais confiam em Cristo Jesus. Me chega assim a arrepiar o fato de que muitas pessoas que não conhecem o Evangelho como você conhece, talvez como eu conheço, às vezes têm mais fé em Deus do que aqueles que conhecem, que caminham, que convivem. Eu já vi pessoas que são talvez ignorantes, analfabetos no tocante aos princípios bíblicos, às grandes doutrinas, mas que na ignorância em que vivem, eles têm tanta confiança em Deus. Eles pedem, eles clamam e as coisas acontecem. E muitas vezes o povo de Deus perece por falta de conhecimento e por falta de fé também. Por falta de fé em Deus. Ele queria voltar então para a Galileia, porque ele percebeu que não foi bem recebido na sua própria terra. Então ele volta para a Galileia porque ele sabia que uma semente tinha sido plantada. Quando ele fez o primeiro milagre, ali muitas pessoas ficaram ouriçadas ali, ficaram de certa forma eufóricas, projetando em Jesus a possibilidade de ele ser um profeta diferente, quem sabe o próprio Messias. Então Jesus volta e lá opera o segundo milagre. E aquele milagre ele foi feito num contexto em que a fé foi necessária num tempo de crise. A fé foi necessária num tempo de crise. Interessante que Jesus, ele recebeu esse aristocrata de Cafarnaum, era um oficial que estava ali, e ele morava a cerca de 30 quilômetros do local em que aconteceu a ordem para o milagre. 30 quilômetros. Esse homem ouvira falar dos milagres, ele soube que Jesus tinha operado ali a transformação de água em vinho, a notícia tinha corrido, e então ele fica ali eufórico para ter um encontro com Cristo. E esse segundo milagre que é relatado no livro de João, contrasta a realidade de um homem que acreditava, mas ao mesmo tempo não tinha tanta confiança como poderia e deveria ter. Mas ele vai até o encontro de Jesus.
e ele pede que Jesus interfira e faz um desabafo. Ele lamenta. Jesus, é interessante que quando vê aquele homem, ele lamenta a falta de fé das pessoas que o cercavam. Olha só, vamos ver de novo ali no capítulo 4, verso 48. Olha que interessante. João, capítulo 4, o verso 48. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: então Jesus lhe disse, se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Perceba que ele está falando meio que com o homem, mas também com as pessoas que cercavam aquele homem. Como querendo dizer o seguinte: vocês até querem crer em mim, vocês querem que eu apresente evidências de que eu realmente sou o Messias, mas vocês estão querendo apenas sinais, apenas sinais. Agora, a vida daquele homem exigia que, independente do nível de fé que ele tivesse ou não, aquele momento de crise o fazia ir até Jesus porque ele estava em desespero. Ele estava em desespero. E é interessante que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de desenvolver a fé em tempos de crise. Você está passando por um momento de crise na sua vida? Talvez você não esteja com o seu filho à beira da morte. Mas talvez você está enfrentando uma crise financeira terrível nesse momento. Você está passando por um momento de crise familiar. E quantas, eu mencionei agora há pouco na oração, quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, escuta o que eu estou falando, eu estou abrindo meu coração para você, porque eu pastorei uma igreja e sei o que está acontecendo. Quantos casais estão enfrentando problemas nessa quarentena? Parece que o confinamento tem gerado conflitos familiares que até então não eram tão evidentes, problemas que estavam sendo empurrados para debaixo do tapete. Será que você está passando por uma crise familiar? Nós temos a nossa fé sendo desafiada pelos momentos de crise, e Deus muitas vezes permite os momentos de crise para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Jesus confronta aquele homem, as pessoas que estavam ao seu redor, dizendo o seguinte: vocês precisam de sinais para crer? E muitas vezes nós queremos Jesus, mas dá a impressão que somos tentados algumas vezes a não querer em essência a figura de Jesus, mas querer os milagres que ele pode operar na nossa vida. Isso é um problema muito sério. Deus permite, eu quero ler uma frase aqui para você, Deus permite momentos de crise para despertar a fé no nosso coração, como despertou a fé no coração daquele homem. Embora tivesse fé, a fé daquele homem apresentava duas falhas. Eu quero destacar quais eram as duas falhas daquele homem. Primeiro, ele achou que Jesus precisava ir a Cafarnaum para curar o seu filho. Vamos ler de novo aqui a parte em que isso fica evidente. Olha que interessante. Olha só o que diz a palavra de Deus. Que ao chegar até Jesus, aqui nós temos o relato, verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho. Então aqui nós temos o primeiro aspecto da falha da fé dele. Ele achava que Jesus precisava estar lá na casa dele para curar o filho. Qual é o problema que nós encontramos aqui no relato desse segundo milagre que é apresentado no livro de João? Ele colocou uma limitação espacial. Ele achou que Jesus precisava ir até Cafarnaum, ou seja, precisava caminhar aqueles 30 quilômetros para daí então curar o filho. Como se Deus tivesse limitado, como se Jesus tivesse limitado pelo espaço. Né? E aqui nós temos um problema. Eu sei que algumas pessoas estão inclusive agora tendo a fé abalada porque não podem estar na igreja, estão em casa. É lógico, eu também sinto falta da igreja. Eu estou sentindo muita falta da igreja. Agora, você não precisa estar na igreja para que Deus opere um milagre. Jesus Cristo, ele não está limitado pelo tempo, não está limitado pelo espaço. Se você quer que o milagre aconteça na vida de um familiar seu que está muito distante, quem sabe uma mãe agora que está assistindo, e o filho está longe de Deus, perdido, usando drogas, está talvez em um outro país, você pensa assim, se meu filho estivesse aqui, eu poderia levá-lo até a igreja, e se ele ouvisse esse sermão, se ouvisse essa mensagem, escuta o que eu vou dizer para você. Jesus não precisa estar em Cafarnaum, ele pode curar à distância. O problema é que aquele homem não tinha essa noção plena de fé, de que Deus não está limitado pelo espaço para operar. Se você crê, se você tem fé, você pode orar daqui e o milagre acontecer lá. Você pode se ajoelhar aqui e o milagre acontecer lá. Por
Por isso que a oração intercessora tem poder, porque quando você se ajoelha e você ora, você está confiando, não apenas que você está desabafando a Deus como numa sala de terapia com um psicólogo, você está se jogando na presença de um Deus que age, de um Deus que atua, de um Deus que pode romper as barreiras. Você acha que você precisa estar numa agência de emprego para conseguir ter um emprego? Não. Você pode se ajoelhar aqui e Deus pode abrir a porta do emprego lá. Deus não está preso ao espaço, Ele não está limitado ao espaço. O segundo problema é que ele achou que Jesus não poderia transpor a barreira da morte. Ele achou. Porque olha só que interessante, aqui nós vemos o desespero daquele pai, é porque ele queria que Jesus chegasse logo. Ele vai assim, porque meu filho está à beira da morte. Como se dissesse assim, Jesus Cristo, por favor, vá até meu filho, porque se ele morrer, acabou. O que ele não entendia, e que tempos depois outros evangelhos mostram com bastante clareza, é que Jesus podia resolver problemas aparentemente insolúveis. Nem mesmo a morte podia limitar os milagres de Jesus. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ou seja, Jesus Cristo poderia transpor a barreira da morte, que é a limitação circunstancial. Então ele tinha dois problemas aqui no tocante à fé que ele manifestou nesse tempo de crise. Embora ele confiasse, ele achava que o espaço, a circunstância espacial podia impedir o milagre. E aqui vem o primeiro destaque que eu quero deixar para você. Não tem limite geográfico que limite a ação de Cristo Jesus. Ele pode operar o milagre aonde quer que seja, em quem quer que seja. Se você crer, se ajoelhar, o milagre acontece. Segunda coisa que a Bíblia nos dá aqui, claramente a mensagem, que para Jesus não haveria problemas, nem mesmo se aquele menino morresse. Por quê? Porque a morte não era um problema. Então não há circunstâncias que limitem a intervenção divina. Pode ser a situação mais difícil. Hoje, conversei com várias pessoas passando por problemas, e eu, ao conversar com essas pessoas, eu percebo que mas não tem mais o que fazer. Tem! Talvez na nossa perspectiva não tem mais o que fazer, mas a finitude humana é a oportunidade de Deus mostrar que Ele é Deus. Quando nós chegamos numa situação em que nós achamos que não dá mais, é ali que começa a grande oportunidade de Deus mostrar que Ele é Deus. Eu não posso, eu sou um pastor, um ser humano, apenas um pastor humano. Você é apenas uma pessoa suscetível às propensões humanas, carnais, como eu. Nós não podemos, mas Deus pode. Então não existe impossíveis para Deus. Não existe. Não existe limites circunstanciais para Jesus. Agora, depois disso, nós vemos que ao ter a sua fé aguçada, despertada, nesse momento em que a crise desafia aquele homem a confiar em Jesus, Jesus Cristo, ele olha, e Jesus Cristo, então, ele dá uma ordem. E a ordem de Jesus foi o seguinte: vai, porque o teu filho vive. E aqui vem uma coisa bonita. Mesmo tendo essas interpretações distorcidas sobre a figura de Jesus, mesmo tendo uma fé defeituosa, Jesus não abandonou aquele homem. Eu fico pensando assim, se para atuar na nossa vida nós tivéssemos que ter uma fé perfeita, plena, talvez nós nunca receberíamos os milagres de Deus. Nunca. Eu fico imaginando Jesus olhando assim para o Roger e dizendo assim: Roger, você tem uma fé tão limitada, você não entende quase nada do que realmente eu sou, do que posso fazer. Mas filho, o que você está precisando? Abra o seu coração. E ele pega a minha fé torta, defeituosa, e ainda assim ele atua. Jesus Cristo poderia olhar para aquele homem e dizer assim: volta para sua casa, teu filho vai morrer. Já que você não está acreditando de verdade que eu posso fazer isso, então vai embora. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus se compadeceu daquele homem e disse assim: olha, volta para sua casa, porque o teu filho vive. E aquele homem acreditou. Ele pegou aquela palavra, ele tomou posse daquela palavra, e eu assim, às vezes nós ficamos com medo de usar alguns termos, né? Usados muito aí no meio pentecostal, mas eu gosto dessa expressão, tomar posse. O que é tomar posse? É você se apropriar de algo. Ele pegou aquela palavra de Jesus, ele tomou posse da ordem de Cristo e ele acreditou. Ele acreditou. E o milagre aconteceu. Por que eu estou destacando isso? Porque
Por mais que sua fé seja débil, por mais que você confie não confiando talvez, como deveria confiar, ainda assim Deus pode atuar e operar um milagre. Então perceba que a fé foi despertada no tempo de crise. Então o primeiro passo, às vezes Deus permite a crise para que a nossa fé seja fortalecida. Agora, aquela fé ela se torna confiante. Se tornou confiante porque ele creu na palavra de Cristo e o milagre aconteceu. E aconteceu aqui um ponto interessante. Quando ele toma posse da palavra de Cristo, ele poderia sair correndo na mesma hora para pensar assim, será? Eu vou conferir se realmente isso aconteceu ou não. Mas ele ficou em paz. Já estava anoitecendo. Interessante que esse milagre aconteceu ali por volta das 7 horas da noite. Ou seja, se ele fosse, naquele tempo não tinha automóvel, então ele teria que caminhar muito tempo. Talvez ele chegaria ali muitas horas depois, no meio da madrugada, quase no final da madrugada. Então o que ele fez? Ele falou assim, não, eu estou em paz, eu vou ficar aqui próximo, porque eu creio que alguma coisa aconteceu lá. Porque Jesus disse que ele estaria curado. Então a fé, que era uma fé vacilante, que foi despertada pelo tempo de crise, se tornou uma fé confiante. E é interessante isso. Deus muitas vezes, ele responde imediatamente, outras vezes não. E eu tenho notado algo no meu ministério, que quando uma pessoa está começando a caminhar com Deus, geralmente no começo dessa caminhada, Deus ele vai atuando muito e vai respondendo muitos dos nossos pedidos para que a gente aprenda a ter uma fé confiante. E quando a gente atinge um nível de maturidade, nem sempre Deus vai estar sempre, toda hora, dando aquilo que a gente pede. Porque Ele não quer que nós sejamos inconstantes, nós precisamos ser maduros. E a maturidade está também quando você atinge um nível de fé confiante que mesmo pedindo e não acontecendo exatamente o que você quer, você ainda continua a acreditar. Mas logo no começo eu percebo que Deus ele vai atuando muito, ele vai respondendo muito, para que a pessoa aprenda a confiar. E quando ela aprende a confiar, aí Deus diz assim, olha, nem sempre vai ser como você quer, confie em mim. Então aquela fé se transformou numa fé confiante, que é o segundo estágio. O menino foi curado e ele então agora decide que não iria viajar aquela noite juntamente com os seus servos. Ele adiou o seu retorno, porque o seu coração estava em paz. Perceba aqui, o coração dele estava em paz. Quando você tem fé, uma das coisas que acontece, você passa a ter paz. Ele pensou assim, ele vai estar melhor, porque Jesus deu a palavra. E o próximo passo, então, a fé vacilante que foi despertada no tempo de crise, se tornou uma fé confiante, e agora vem o terceiro passo. O terceiro passo é que a fé ela se tornou confirmada. Por que foi confirmada? A Bíblia diz que nesse momento chegam os servos e ele então fica sabendo que o filho posteriormente foi curado exatamente no momento em que Jesus havia dito que ele seria curado. Ele bate os horários e ele percebe que foi no exato momento em que ele escutou de Jesus as palavras, vai que teu filho está curado, que realmente o filho tinha sido curado. É interessante que quando a gente percebe isso, a gente analisa que Deus ele vai atuando, vai dando possibilidades e nós aprendemos a confiar mais e mais nele. Eu quero concluir minhas considerações dizendo que agora a fé se torna contagiante, que é o próximo passo. Por que se torna uma fé contagiante? Porque perceba que aqui tem um ponto interessante na história que eu quero destacar com vocês. Olha só o que diz aqui, ó, um pouquinho mais para frente. Verso 50. Ele agora se enche de confiança e ele vai. O homem creu e partiu. Então, depois disso, quando ele está partindo, ele chega no momento ali em que ele sabe que o filho tinha ficado melhor na exata hora que Jesus tinha dito, que era a 7ª hora, que a febre o tinha deixado. Então, naquele momento, o pai reconheceu que aquela era a hora que Jesus tinha dito, seu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Perceba que a fé não foi apenas para ele, a fé foi contagiante porque toda a casa foi alcançada pela fé. Eu acho interessante que quando a pessoa está confiando em Deus, quando a pessoa aprende a caminhar com Deus, aprende a confiar que existe um Deus que está acompanhando a sua jornada aqui dia após dia, essa influência afeta todos que o cercam. A pessoa é picada pela fé, vou usar essa terminologia, e quando a pessoa é picada pela fé, ela vai contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Daqui a pouquinho, até aqueles que estão ao seu lado, que não têm tanta fé, começam a emprestar dessa fé um pouquinho para a sua vida e vão aos pouquinhos também aprendendo a ter confiança em Jesus.
a família dele foi afetada. Ele, com uma fé contagiante, contou para os outros dos milagres. E a família então passou também a crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Interessante que quando a gente aprende a ter fé em Jesus, essa fé vai mobilizando outras pessoas. Você vai tendo prazer em contar para os outros o que Jesus tem feito na sua vida. Mesmo que nem sempre as coisas aconteçam como você quer, você aprende a confiar em Jesus. Quando eu comecei o meu ministério pastoral, interessante que ao começar o meu ministério pastoral, eu usava muitas histórias que eu lia em livros, histórias de outros pastores, porque eu ainda estava aprendendo a caminhar com Cristo e a ver na minha vida os milagres acontecendo. E eu percebo hoje que eu posso usar muitas ilustrações da minha própria caminhada com Deus. E essa fé contagiante tem influenciado a minha família, tem influenciado pessoas que me cercam, porque de alguma forma eu tenho presenciado por mim mesmo o que Jesus pode fazer. É interessante que nós vemos essa situação numa outra história que aparece aqui no Evangelho de João. Se você ler o Evangelho de João no capítulo seguinte, eu não vou agora aqui mencionar essa história, mas se você ler o Evangelho de João um pouquinho mais para frente, você vai perceber que há um outro relato aqui muito interessante. Mas eu não vou aqui entrar em detalhes. E quando você vai lendo o Evangelho, você vai percebendo que as pessoas eram impactadas e aquilo ia gerando uma onda de fé. A pessoa recebia a bênção e ela começava a influenciar outras pessoas também a confiar em Cristo Jesus. Nós temos inclusive, aqui mesmo no capítulo 4, uma outra história parecida com essa, que é a história da mulher de Samaria, né? A mulher samaritana. Você conhece essa história? E quando ela tem um encontro com Cristo, ela desenvolve fé em Jesus e ela conta para a cidade o que estava acontecendo. A Bíblia diz também no capítulo 4 que as pessoas foram até Jesus e depois eles olham para aquela mulher e dizem assim: agora não é mais por você. Nós mesmos cremos porque estamos vendo que ele é o Messias. Então, concluindo aqui a minha linha de raciocínio, eu estou colocando para vocês que antes, no começo do ministério, a minha fé era uma fé derivada. Eu olhava para histórias de outras pessoas e eu sentia Deus atuando na vida dessas pessoas, mas eu não tinha a convicção de que Deus poderia trabalhar na minha vida. Hoje não. Eu poderia aqui contar inúmeras histórias de como Deus teve o cuidado de mostrar, momento após momento, que Ele também está comigo. Que Ele também pode olhar para mim e dizer: filho, o que você precisa? O que você precisa? Que eu posso abrir meu coração para Jesus, contar minhas lutas, tendo a confiança que no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir. Uma fé vacilante se torna uma fé confiante. A fé confiante se torna uma fé confirmada. E a fé confirmada se torna uma fé contagiante. Outras pessoas passam a crer. Outras pessoas passam a crer devido ao fato de que você vive intensamente pela fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E vou dizer algo para você. Cada vez mais nós estamos aproximando de um limite da história, dentro da estrutura escatológica, ou seja, dentro da estrutura dos eventos históricos, em que nós vamos precisar viver pela fé. Eu não tenho aqui como apresentar essa estrutura escatológica devido ao tempo, mas haverá um momento, a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, em que haverá um decreto de morte, em que o povo de Deus vai ser perseguido, como foi perseguido no passado durante a Idade Média. Haverá um momento que nós vamos ter que viver unicamente pela fé. E a palavra de Deus diz assim, que o justo viverá pela fé. A confiança em Deus não é uma opção para aquele que está caminhando rumo ao céu. Quando eu leio as histórias dos milagres relatados em João, eu percebo que Jesus queria despertar fé no coração daquelas pessoas. Agora, que tipo de milagre você precisa na sua vida? Você talvez esteja ouvindo essa mensagem, escutando sobre fé, mas há uma grande interrogação nos teus olhos. E talvez você pense assim, mas será que Jesus pode fazer isso por mim? Talvez você está caminhando com esse problema já há muito tempo, está hesitando em colocar isso totalmente nas mãos de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um texto na Bíblia que eu amo demais, que está na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele, Cristo Jesus,
todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Perceba que se tem algo que precisa ser construído na história do cristianismo, é literalmente aprender a viver por fé. O problema é que enquanto nós não vivemos por fé, a religião simplesmente é um institucionalismo. Algumas pessoas vivem a religião só por tradição. Só por tradição. Vão para a igreja porque talvez os pais eram adventistas ou os pais eram cristãos. Então aquela situação de prática, sabe? De hábitos que vão sendo adquiridos e muitas vezes não são analisados, não são vivenciados. Agora, quando você aprende a viver pela fé, aí você entende que Deus é poderoso. Eu vejo isso na minha história de vida. Eu, como sou filho de pastor, vivi muito tempo nessa realidade de igreja e tal, sobre a tutela do meu pai nessa minha experiência. Deus precisou me tirar daqui e me colocar lá para o sul. Eu fui morar num local muito distante. Eu estava ali naquela região com o meu coração apertado. Eu era um menino. Eu tinha pouco mais de 20 anos e meu coração estava tremendo por dentro. As pessoas me olhavam, me encaravam como pastor, mas eu me sentia como aquela história que é relatada num livro. Saibam, pois, que ao cair, eu olho para meu Deus, e no final diz assim, porque dentro da armadura só um menino há. E eu me sentia esse menino, muitas vezes, inseguro, e eu posso dizer para você, sem medo de errar, que talvez os grandes capítulos de atuação de Deus na minha vida aconteceram lá e acontece também ainda hoje. Mas histórias incríveis aconteceram naquele começo do meu ministério, porque Deus queria que eu aprendesse a confiar nele. Aprender a confiar nele. Que religião não era simplesmente estar na igreja por tradição. Era uma caminhada com um Deus vivo. O justo viverá pela fé. Você está confiando em Deus? Sabe essa interrogação que está nos teus olhos? Você é, nesse momento, confrontado por Jesus. Jesus olha para você nesse momento, e eu digo pela fé isso, e Jesus olha nos teus olhos, e ele faz a seguinte pergunta, que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você confia em mim? O que queres que eu te faça? E então agora você precisa contar para Jesus. E se você quiser aproveitar agora, conte para Jesus. Se você quiser falar em voz audível, se você quiser por pensamento apresentar a Jesus, o que você gostaria de colocar nas mãos de Jesus? Qual é o fardo que você precisa? Qual é a angústia? Qual é o problema que você precisa colocar na presença de Jesus? E aí vem uma segunda pergunta. Você crê? Você crê? Você crê que eu não sou simplesmente um personagem histórico, que eu sou um Deus real que está ao seu lado? E se você crê, esse Jesus olha para você e diz assim, eu posso dizer pela fé, fique em paz, fique em paz. Vai, porque o problema já está resolvido. Se levanta, porque o problema está resolvido. É questão de tempo para você perceber isso, que Deus segurou nas tuas mãos e resolveu os problemas. Nos capítulos mais difíceis da nossa vida é que nós entendemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus poderoso. Eu gosto muito de uma história, possivelmente você conhece essa história. É a história que relata o momento em que um homem estava caminhando na praia com Jesus. É uma história fictícia, obviamente. E aquele homem, ao estar caminhando na praia, ele chega a um ponto final da jornada, que era o final da jornada, e Jesus diz assim, olha para trás. E quando ele olha para trás, ele vai percebendo que na areia da praia havia 4 pegadas. Sempre 4 pegadas. Mas de repente, sumia ali 2 pegadas e apenas as outras 2 se mantinham. Daqui a pouquinho 4 pegadas, daqui a pouquinho 2 pegadas. E ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, ele, na sua imaginação, estava sozinho, porque só tinha 2 pegadas. Então ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, por que nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos mais sinuosos, o Senhor me deixou sozinho? Então Jesus olha para aquele jovem e diz assim, você não entendeu nada. Aquelas 2 pegadas não eram as suas pegadas, eram as minhas pegadas. Eram as minhas. Porque quando você mais precisava, eu estava segurando você no meu colo. Saiba que nesse momento talvez Jesus esteja querendo segurar você no colo para que você passe por essa provação. E ao segurar você no colo, você precisa confiar de que Ele vai estar conduzindo você para onde você precisa chegar.
Então, confie em Jesus. Confie em Jesus. Eu sei que nós temos uma limitação aqui, mas há um hino tão lindo que eu gostaria de colocar para você. Esse hino, ele retrata a confiança que nós precisamos ter em Deus. Eu sei que eu estou limitado, eu até não iria colocar, mas eu quero fazer uma oração e colocar esse hino. Por que eu quero colocar esse hino? Porque esse hino fala de fé. Esse hino fala da confiança que nós precisamos ter em Deus. E eu quero que você pense um pouquinho sobre a melodia desse hino. Por mais que haja uma certa limitação, não vai ser a melhor qualidade possível, mas a mensagem desse hino vai falar ao seu coração. Então feche os seus olhos, eu vou orar e depois vou pedir para você assistir esse clipe que fala sobre um Deus que espera que nós tenhamos fé. Ele pode curar, Ele pode atuar na nossa vida independente da situação que nós estamos enfrentando. Senhor Deus, nós precisamos de fé. Nós precisamos confiar em Ti. A despeito das circunstâncias que nos cercam, nós temos agora o desafio de viver pela fé. Talvez em um outro momento da história, nós estamos precisando tanto, e tanto ainda necessitaremos de fé, como nesses momentos finais. Confiar que o Senhor pode atuar, que o Senhor pode agir, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode levantar aquele que está caído. Confiar de que o Senhor jamais vai nos abandonar. Ajuda-nos a viver pela fé. E que essa fé possa evoluir de uma fé vacilante para uma fé confiante, de uma fé confiante, que essa fé seja confirmada, e de uma fé confirmada que ela possa ser contagiante para alcançar outras pessoas. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Assista agora esse vídeo e presta atenção nessa música, que essa música é para você. Tá bom?